Olá, tudo bem com vocês? Aqui, professor Hércules, dando continuidade à resolução da FUVEST 2025. E nesse vídeo, eu trouxe aquela questão que trabalhava basicamente com gráfico, e era a respeito do gado, né? Bois, machos, fêmeas, enfim, que são levados para o abate. Lembra dessa questão? Uma questão que tinha um gráfico, parecia bem simples, mas dava um pouquinho mais de conta. E vou dar uma dica de como agilizar a resolução no final do vídeo. Então, vem junto. Ó, tá aqui do ladinho. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva. A matemática pode ser fácil. Tem também o meu Instagram, também pode se inscrever. E aí você fica ligado nas novidades aqui do nosso canal. Bora lá? Então, para você se situar, a FUVEST 2025, primeira fase. Na prova V1, ela veio como questão 48, na prova V2 como questão 36, prova V3 como questão 23, prova V4 como questão de número 8. Isso. Achou? Então, vem junto. Olha lá. Ó. Os gráficos a seguir apresentam a evolução do abate de bovinos e da participação de machos e fêmeas por trimestre, indicado por algarismo romano, segundo informações obtidas pelo IBGE. E aí ele trazia aí os dois gráficos, né? O primeiro, milhões de cabeças, cada um dos 4 trimestres, né, de cada ano, de 2019 até o primeiro de 2024. E no segundo gráfico, também dividido por anos e por trimestres, a diferença entre, olha lá, ó, o verde ou azul, verde, machos, e o laranjinha aqui embaixo, fêmeas. E aí ele falava, perguntava, a partir dos dados observados nos gráficos, é correto afirmar que. Questão complicada para eu te mostrar como abordar a questão, não tem como, cara. Aí você vai ter que fazer o quê? Alternativa por alternativa, testar e ver qual é a correta, tá? Então, vem junto, vou colocar só os gráficos aqui e vamos discutir alternativa por alternativa. Então, vem lá. Alternativa A. No primeiro trimestre de 2023, a diferença entre as quantidades de machos e fêmeas abatidos foi menor que a do primeiro trimestre de 2019. Então, vamos dar uma olhadinha no gráfico? Primeiro, aqui na porcentagem entre macho e fêmea. Então, vamos lá. Ó. Primeiro trimestre de 23, você tem 55,2% dos abates foram de machos, contra 44,8% abate de fêmeas, dando uma diferença de 10,4%, num total, no primeiro trimestre de 2023, de 7 milhões e 440 mil abates. Então, essa diferença daria o quê? 0,774, ou seja, 774 mil cabeças. Enquanto que em 19, olha lá, ó, a diferença entre macho 53,4 e fêmea 46,6 foi de 6,8%, de um total de quanto? 7,93. Aqui, dando a continha 0,539. Uma primeira observação, se você olhar aqui em cima, 10% de 7 já daria 0,7, enquanto que 7% de 8 daria 0,56. Então, aqui está o valor exato, mas não precisaria do valor exato para você perceber que a alternativa A não é correta. Ok? Vamos lá. B, o que ele fala? No primeiro trimestre de 2023, a quantidade de fêmeas abatidas foi de aproximadamente 2 milhões. Está lá, primeiro trimestre de 23, primeiro trimestre, né, de 23, foi 44,8% de um total de quanto? 7,44.
44% de 7 milhões dá 3,33. Aqui você poderia pensar assim, ó, 40% de 7 milhões já dá 2,8. Você tem uma porcentagem maior de um valor maior, então já descartaria. E, aliás, essa alternativa eu analisaria antes da anterior, porque aqui é um cálculo só. E aí você já descartaria mais rápido, ok? Então vamos lá. B também não serviu. Alternativa C. No primeiro trimestre de 2021 e de 2022, a diferença entre as quantidades de machos e fêmeas abatidos foi igual. Então vamos lá. Ó. Primeiro trimestre de 21, a diferença entre macho e fêmea, 63,2 para 36,8. 63,2 menos 30 dá 33, menos 6 dá 27,2, menos 0,8, 26,4. Só que é 26,4 de quanto? De 6,60. Fazendo essa continha, você vai ter 1,74. Enquanto que em 22, o que acontece? Olha lá, ó. Machos, 60,5% do abate, fêmea, 39,5%. Essa diferença é 21% de quanto? De 7,01, dando 1,47. Dá uma diferença boa, não dá para falar que são iguais. Então, descartamos a alternativa C também. Alternativa D. No primeiro trimestre de 2024, a quantidade de fêmeas abatidas foi de aproximadamente 4,3 milhões. Então, lá, ó, primeiro trimestre de 24, fêmeas foi 46,2% de um total de quanto? 9,3. Fazendo essa continha, vai dar 4,29, que é a alternativa correta, alternativa D para essa questão da FUVEST. Alternativa E, eu deixo para você pensar em casa e fica ligado que as próximas questões da FUVEST 2025 serão postadas em breve. Muito obrigado, mega obrigado pela sua atenção. Me atrapalhei aqui para sair do compartilhamento. E beijo grande, fica ligado. Se gostou, deixa um like aqui embaixo. Se fez a prova, acertou essa questão, põe um comentário e fique ligado para os próximos vídeos. A gente se vê. Tchau, tchau.